Olá, pessoal. Estamos aqui para trazer para vocês, dentro do programa Ciranda de Saberes da Crame Campinas, o primeiro de uma série de vídeos sobre horta orgânica em casa. Mas por que horta orgânica? Bom, a gente sabe que para produzir o alimento que a gente chama de convencional, são usados agrotóxicos, ou também conhecidos como defensivos agrícolas. E qual que é o problema disso? Bom, tem muitos estudos que mostram que esses agrotóxicos não são bons para a nossa saúde. Só de se pensar que tem alguma coisa que a gente tem que usar um monte de máscara, luva, proteção para aplicar na comida, mas que depois a gente vai comer aquilo, nos parece um pouco estranho, não é? Veja só, a gente pode ver nessa figura do lado esquerdo pessoas usando todo o equipamento de proteção necessário para aplicar esses agrotóxicos. Mas a verdade é que a maioria dos produtores pequenos, que são aqueles que trazem a maior parte do alimento para nossas mesas, eles não têm tanto conhecimento assim, eles não têm tanto dinheiro para investir nesses equipamentos. E infelizmente eles acabam usando isso sem a proteção adequada e acabam se intoxicando. Então, vamos produzir alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, sem químicos, de forma saudável. Mas aí você vai perguntar: ah, mas isso só dá para fazer se eu tiver um sítio, uma chácara, uma fazenda? Não. A gente pode produzir isso na cidade. Olha só, a gente pode produzir em espaços comunitários, a gente pode produzir nas escolas e a gente pode produzir em casa, mesmo que eu não tenha um espaço muito grande para isso. E só lembrando, produzir o nosso alimento é a mesma coisa que plantar dinheiro, né? Quem não gosta de economizar um pouco? A gente vai ver nesses vídeos várias dicas sobre a produção de alimentos de forma orgânica. Mas o principal para a gente entender é que se eu quero produzir um alimento saudável, eu tenho que fornecer um alimento saudável para essa planta, né? E nada melhor do que eu cuidar do solo. Então, cuidar bem das minhas plantas é cuidar bem do solo, é ter um solo vivo, é ter esse solo escuro, cheio de vida, de minhocas, de outros seres aí, de fungos e bactérias que são benéficos, um solo é, úmido, um solo gostoso, né? Olha só um exemplo disso. Esse solo vivo, esse solo escuro, esse solo que a gente diz grumoso, com matéria orgânica, a gente pode ver matéria orgânica aí, pedaços de raízes, né? É disso que as plantas precisam para se desenvolver de maneira saudável. E como é que isso acontece? Olha só, o que essa imagem nos mostra? Essa imagem aqui está nos mostrando um ciclo natural. Ele não tem começo e fim, né? Ele começa, percorre um caminho e volta no ponto inicial. Então, se a gente considerar os nutrientes que a gente tem nas plantas, eles são consumidos por alguns animais, que são consumidos por outros, depois eles vão excretar, eles vão morrer, isso vai passar por um processo de decomposição, que vai virar nutrientes na forma de sais minerais que vão ser utilizados pelas plantas de novo. E aí o ciclo está fechado, eu não estou trazendo nada de fora. Mas nós humanos parece que gostamos de fazer diferente do que a natureza faz. E a gente gosta de trabalhar de maneira linear.
onde a gente extrai recursos, a gente processa eles, a gente usa e os resíduos a gente joga eles fora, né? A gente joga no que a gente chama de destinação final. E a gente não reaproveita isso, a gente perde tudo isso. E a gente precisa de mais recursos para produzir de novo aqui. Não parece tão legal. Então a gente podia fazer isso aqui. Olha só, a gente tem alimentos, a gente come, a gente prepara esses alimentos, tem resíduos, os restos alimentares. A gente, através do processo de compostagem que a gente vai ver, a gente pode produzir um adubo orgânico e produzir alimentos de novo. Ciclo fechado, né? Sem trazer nada de fora. Ou a gente pode pegar esses resíduos e jogar no lixo. E aí? Para onde vai esse lixo? O que a gente faz dele? Infelizmente, pessoal, boa parte desse lixo, e não é pouca coisa, são 40 milhões de toneladas de resíduos orgânicos por ano, eles vão para aterros sanitários ilegais ou para lixões, vão produzir chorume que contamina a nossa água subterrânea, vão produzir gás metano que aquece o nosso planeta. Não parece tão legal, não é? Então, a gente vai ver primeiro, para começar a falar de produção de alimentos orgânicos, a gente vai falar da compostagem, que é a gente pegar essa matéria orgânica, esses resíduos orgânicos da cozinha, e a gente vai conduzir a decomposição deles para virar um adubo rico e bom para a gente produzir alimento. Isso pode acontecer em grande escala, como com resíduos de feiras grandes, que a gente está vendo aqui, né? Isso aqui são pilhas de compostagem que a gente chama, produzindo esse composto maravilhoso. A gente pode fazer isso em grande escala, se faz com esterco animal também. Mas a gente pode fazer isso em casa, em pequena escala, né? Com os nossos resíduos. Lembra? A gente vai transformar o nosso resíduo em dinheiro, né? Então a gente pode ter um espaço e fazer isso em casa, ou mesmo que a gente tenha muito pouco espaço, a gente pode usar soluções simples, baratas, pequenas, para a gente produzir o nosso próprio alimento. Tá legal, pessoal? Então essa é uma breve introdução do processo de compostagem e nos próximos vídeos a gente vai trazer mais informação. Até mais!